Tá Isso, vendo? isso, ok. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marlon. Como já mencionou, fui técnico, fiz o técnico no Senai, fiz a graduação em Engenharia de Bioprocessos e Tecnologia, e gostaria de agradecer ao professor Jaime para estar dando essa palestra sobre uma parte do meu doutorado, que é justamente a biotecnologia e a inteligência artificial aplicada no diagnóstico de doenças. E isso daí faz parte do meu doutoramento da Fiocruz Paraná, do programa de Biociências e Biotecnologia. E para a gente começar a entrar nesse assunto, a gente precisa de alguns pilares. Quais que seriam? A espectrometria de massas, a inteligência artificial e a proteômica. E esses três pilares é necessário para que a gente venha desenvolver esse projeto de doutorado que é o Diagnoprot. E falando um pouco sobre a proteômica, conforme vocês podem visualizar aqui do lado esquerdo, o indivíduo representando a bioquímica tradicional, Ô, ele... Marlon, Hoje... desculpa, a sua apresentação não está aparecendo. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui, então. Começar de novo. Tá vendo minha tela? Não. Não? Então, peraí. Agora, sim. Aí clica no modo de apresentação que eu acho que vai dar certo. Foi? Tá compartilhando? Não. Veja. Agora sim. Foi? Ah, show. Então, eu vou começar novamente. Então, eu gostaria de agradecer a presença, o convite do professor Jaime. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marlon, engenheiro de bioprocessos e biotecnologia. E o Jaime me convidou para dar essa palestra, então essa palestra fez parte do meu projeto de doutorado, que é justamente a utilização da biotecnologia e inteligência artificial aplicada no diagnóstico de doenças. E para que a gente consiga entrar um pouco nesse tema, é necessário que a gente saiba alguns conceitos, como a espectrometria de massas, a inteligência artificial e a proteômica, que são os pilares do desenvolvimento desse projeto, que é o Diagnoprot. Como vocês podem ver nessa imagem, do lado esquerdo, um indivíduo representando a bioquímica, qual o objetivo é estudar somente uma proteína. Quando a gente compara esse indivíduo com o indivíduo da direita, representando a proteômica, que o objetivo da proteômica é justamente estudar as proteínas em larga escala, de uma determinada condição biológica, sendo elas células, tecidos, e até mesmo micro-organismos, como bactérias resistentes, que é o foco dessa palestra mais à frente que eu vou estar abordando. E para que a gente comece, para a gente poder entender um pouco sobre esse mundo, eu trouxe um vídeo que aborda justamente a identificação das proteínas utilizando a espectrometria de massas. Então, nós vamos ter dois pilares aqui, que é a proteômica e a espectrometria de massas. Eu vou só trocar aqui de tela. Dá para ver o meu navegador? Sim. Perfeito. Então, esse vídeo aqui ele vai ilustrar bem esse mundo. Be a muscle. Make a bone. Carry nerve signals. DNA tells our cells exactly what to do and when to do it. That's why DNA is often called the blueprint for life. But how do our genes give such orders? Each gene consists of a recipe for a certain protein. Proteins are the machines and workhorses of our body. Proteins trigger cells to perform specific tasks, enabling the cells in your eyes to function differently from the cells in your heart or brain. Our bodies are made up of about 100 trillion cells, which each contain thousands of different proteins. The collection of proteins within a cell is called a proteome. The proteome is the counterpart of the genome. Our DNA remains the same throughout our lives, but our proteome changes. This
This explains how the grown-up flying butterfly can become something so distinct from the young crawling caterpillar it once was. Few proteins work alone. They interact and form relationships with each other, and the nature of these interactions changes over time. You could say proteins have their own social network, just like us. Some proteins have lots of friends and contacts, while other proteins only have a few. Sometimes, a protein will break up an interaction and start looking for a new partner. With approximately 10 billion protein molecules, one single cell has an interactive network that is as complex as that of all humans currently living on planet Earth. These protein networks determine the health of a cell, and thereby the health of the entire organism they are a part of. So it is easy to understand that the study of these proteins and their relationships is crucial. This study is called proteomics. Understanding how cells work has made it possible to develop revolutionary drugs that are more effective and have fewer side effects. To detect and identify different kinds of proteins, we measure their unique fingerprints with a technology called mass spectrometry. This technique can determine the identity and, indirectly, the function of proteins. The process involves shooting charged protein molecules or fragments thereof into a vacuum tube and measuring how long it takes for them to fly to the other end. This flight time depends directly on their mass. Another way we learn about the molecules is by making them collide with gas molecules, which causes them to fragment into smaller species. By measuring the mass of the fragments, we can determine what the protein's building blocks are and can thereby identify it. In one single experiment, we do this for tens of thousands of proteins and roughly 1 million fragments. This meter shows the huge amount of data we are constantly producing by measuring proteins. Gigabyte after gigabyte, this information helps us to precisely identify proteins and the social networks in which they exist. But proteins are not unique to humans. Every living species on Earth is built up of proteins. Jellyfish, polar bears, tulips, and even bacteria. For this reason, study of the proteome will ultimately lead to better knowledge, not only of diseases and the effectiveness of drugs, but also of how plants can adapt to dry or salty environments, and how we might eventually be able to combat bacterial resistance. Excitingly, in recent years, scientists have learned how to reprogram the proteome of skin cells in a lab and turn them into stem cells. In other words, scientists are now able to tell cells what to do. For instance, regenerate tissue or repair a damaged organ. New therapies for a healthier society are on the horizon due to the fascinating research of proteomics. Então, pessoal, conforme vocês viram nesse vídeo, explicação sobre a proteômica, espectrometria de massas, e até mesmo para identificação de bactérias, as bactérias vêm ganhando o cenário aí atual devido à sua resistência. E cerca de 700 mil pessoas morrem todo ano devido às bactérias resistentes. Isso é comparável em 2050 vai ser comparável até mesmo com o câncer. Cerca de 8,2 milhões de pessoas morrem e o câncer não possui um tratamento específico ainda. E várias outras doenças, como diabetes e até mesmo acidente de carros. Atualmente, a gente pode comparar esse número, que ele é até estimado tem uma estimativa baixa, de 700 mil pessoas, com o nosso cenário atual, que é o coronavírus. Então, as bactérias resistentes matam muito mais do que até mesmo o corona. O investimento para o desenvolvimento de diagnósticos, antibióticos, no tratamento de bactérias resistentes, vai chegar em 2050 a um valor de 100 trilhões. E para vocês terem uma noção desse montante de 100 dólares, isso equivale
juntando mais do que a economia inteira dos Estados Unidos e da China juntas. Então, é muito dinheiro que está sendo aplicado nessa área. E para você ter uma noção, cerca de $1.500 é gasto no internamento de pessoas para realizar o tratamento utilizando antibiótico em bactérias resistentes. E isso ocupa cerca de 25% das UTIs. Vale ressaltar que o antibiótico ele é utilizado em várias partes, desde uma cirurgia para colocação de uma prótese até uma cesariana, para justamente que a pessoa não tenha a infecção. E aqui eu trouxe alguns mecanismos de resistência dessas bactérias, que vai ao nível molecular, através do DNA, e seguindo para a transcriptômica no RNA mensageiro, e ao nível de proteínas. E no nível de proteínas, a gente tem algumas modificações que pode realizar a inibição do antibiótico. E aqui eu trouxe algumas técnicas que são utilizadas para fazer o diagnóstico dessas bactérias. A microscopia clássica, para verificar a morfologia da bactéria, a gente consegue identificar. Entretanto, quando se trata de bactérias resistentes, é muito difícil identificar uma bactéria que é resistente ou não resistente somente pela morfologia. Por isso, nós necessitamos ir ao nível molecular para realizar essa identificação da bactéria resistente. E a técnica atual, que vem ganhando muito avanço, é justamente o sequenciamento de DNA, que vem sendo barateado cada vez mais. Entretanto, essa técnica possui uma limitação, possui limitações. Quando se trata de resistências conferidas à bactéria através de modificações. A modificação mais comum que ocorre em proteínas é quando a gente adiciona um grupamento açúcar nessa proteína. E isso pode levar à inativação do antibiótico, não tendo efeito sobre a bactéria. E assim ela desenvolveu um mecanismo de resistência. Mas, indo além disso, nós possuímos a espectrometria de massas, que é uma técnica muito poderosa e ela é capaz de responder essa nossa problemática na detecção de bactérias resistentes, justamente porque ela consegue identificar essas modificações nas proteínas. E a gente pensa assim, aonde que eu consigo encontrar um espectrômetro de massas? A gente consegue encontrar um espectrômetro de massas em todo mundo, até mesmo fora dele, até em Marte. Então, nós já enviamos lá para Marte, através das sondas, um espectrômetro de massas nos rovers. E eles ficam vasculhando justamente o solo de Marte para tentar detectar rastros ou moléculas que estão relacionados à vida. E um outro lugar que a gente pode encontrar espectrômetro de massas é justamente num aeroporto. Quando um policial passa um paninho na mala, você consegue, ele passa esse paninho e coloca no espectrômetro de massa para justamente detectar se o usuário está portando algum tipo de droga ou até mesmo um explosivo. E a espectrometria de massas chegou na detecção de micro-organismos, como, por exemplo, a aplicação do espectrômetro de massas Malthoff-Brucker. Através de uma cultura bacteriana, uma placa de agar, nós retiramos essa colônia, colocamos numa outra placa que vai ser inserida no espectrômetro de massa e vamos adquirir um espectro referente a essa bactéria. E aí conseguimos identificar qual é essa bactéria. Entretanto, essa técnica, ela possui limitações na aplicação do diagnóstico, no diagnóstico de bactérias resistentes e não resistentes. Isso justamente nos motivou a desenvolver o Diagnoprot. E uma das grandes... e quando a gente tem também micro-organismos que possuem um proteoma
muito similar um com o outro, como é o caso da Escherichia coli, da Salmonella e da Shigella, essa técnica utilizando esse tipo de espectrômetro de massa, ele não consegue solucionar, identificar qual é esse tipo de bactéria. E aqui, a título de curiosidade, eu trouxe um outro vídeo demonstrando como isso é feito. Eu vou só trocar aqui de tela novamente. Para vocês entenderem um pouco mais como é essa técnica. Introducing the MALDI Biotyper from Bruker Daltonics for microbiology of the food chain. The MALDI Biotyper confirms and identifies microorganisms using multi-top mass spectrometry to determine the unique proteomic fingerprint of an organism. The characteristic spectrum of this proteomic fingerprint is used to reliably and accurately identify a particular microorganism by matching thousands of reference spectra from microorganism strains. To start the process, add your target plate to a MALDI Biotyper project list for easy sample recording and tracking. Next, you can select your isolated colony from selective or non-selective agar plates to be added to your target plate. Transfer biological material as a thin film directly onto a spot on a MALDI target plate. Overlay the material with 1 microliter of matrix solution and dry at room temperature. Put the MALDI target plate into the MALDI Biotyper system and start the acquisition of the protein profile spectrum. The sample matrix complex undergoes UV laser irradiation. The matrix exhibits a maximum of energy absorbance at the wavelength of the laser, avoiding the destruction of the sample by the laser, which triggers desorption of the main compounds. Additionally, the sample is ionized by the slightly acidic matrix. Spectrum acquisition is performed automatically for all samples, plus a quality control spot. The acquired spectra are then matched to the reference library to give confirmation and identification. You can then review and validate your results in accordance with the ISO 17025 standard. The MALDI Biotyper is validated by Microval according to the ISO 16140 Part 6 standard and is approved official method of analysis by AOAC International. The confirmation and identification results are provided directly with no need for additional data interpretation. Please contact Bruker for more information on the... Então, devido a essa limitação dessa técnica, isso nos motivou a desenvolver o Diagnoprot. Deixa eu só fechar aqui. O Diagnoprot. E, através dos nossos protocolos proprietários, nós criamos todo esse protocolo para justamente auxiliar no diagnóstico, para realizar o diagnóstico dessas bactérias resistentes. Então, é feita a coleta de sangue do paciente no hospital, a gente extrai essas proteínas, essas bactérias do sangue, realizando a extração dessas proteínas e analisando através da espectrometria de massas. Só que esse é um outro tipo de espectrômetro de massa, o qual provê vários espectros, uma coleção de espectros de massa dessa bactéria, sendo ela resistente ou não resistente. E aí entra justamente o Diagnoprot, que utiliza a inteligência artificial para aprender quais são as características dessas bactérias resistentes e não resistentes. E quando nós entregamos para ele um dado de uma bactéria que nós não conhecemos, o dado da bactéria, como ele já aprendeu o que é resistente e não resistente, ele classifica se essa bactéria ela é resistente ou ela não é resistente. E agora os próximos passos que nós vamos estar dando com o Diagnoprot é prover a qual antibiótico essa bactéria é resistente. E com os resultados preliminares, o que a técnica que eu havia mencionado, que utiliza o Bruker Biotyper, ela não conseguia
distinguir entre E. coli, Salmonella e Shigella, nós já conseguimos realizar, já solucionar essa problemática. E este projeto, ele vem sendo desenvolvido com a Rede Pasteur, com o Instituto Pasteur, tanto o Instituto Pasteur de Paris quanto de Montevidéu, em colaboração com o Hospital Maciel, lá do Uruguai, e com o LACEN aqui do estado do Paraná. E esse projeto, ele não fica restrito somente ao diagnóstico de bactéria resistente, ele pode ser aplicado a uma gama de outras problemáticas, como, por exemplo, a picada de serpente, o qual, hoje, para fazer a identificação de qual antídoto utilizar, é necessário levar o animal junto. A partir desse perfil, do perfil dessa picada, é possível correlacionar esse padrão de proteínas com o animal, melhorando a identificação de qual animal foi picado. E uma outra aplicação é na indústria cosmética, com uma aplicação de testes cosméticos para verificar a antidade. Então, você tem diferentes tempos, e aí você consegue, diferentes idades, você consegue ver se aquele cosmético está tendo um resultado benéfico. E uma outra aplicação que vem sendo desenvolvida em laboratórios também é uma medicina personalizada, através dos tumores cerebrais. Qual é o melhor tratamento de quimioterápico que o paciente recebe através dessa amostra, porque hoje a gente conhece quais são os tipos de tumores cerebrais. E, como conclusão desse projeto, cada minuto para o paciente que está contaminado, que está infectado com bactérias resistentes, é muito precioso. Então, o diagnóstico rápido e preciso é essencial, e a gente vem trabalhando justamente nessa linha. E é lógico que tem outras vertentes, como o desenvolvimento de novos antibióticos, porque os micro-organismos vêm se tornando cada vez mais resistentes, então é necessário novos mecanismos para combater esses micro-organismos. E a última é a consciência do público, de fazer a utilização dos medicamentos de forma correta. Eu gostaria de agradecer ao laboratório que eu estou inserido hoje, o Laboratório de Proteômica Computacional e Estrutural, lá na Fiocruz, Paraná, aos nossos colaboradores do Instituto Pasteur e ao professor Jaime pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Marlon. Pessoal que está aí participando com a gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. E obrigado pela presença dos alunos aí também, Jaime. Obrigado. Colegas aí dos polos, só clica no microfone, abre o microfone e aí vocês podem fazer pergunta, podem ficar à vontade, pessoal. Não tem pergunta básica, né? Qualquer Sim. tipo de pergunta aí a gente está à disposição. O Carlos está perguntando qual o potencial do Brasil nessa área, Marlon? Então, o potencial do Brasil é justamente que a gente está desenvolvendo essa tecnologia aqui, né? Então, os investimentos, como a gente está desenvolvendo essa tecnologia aqui, opa, peraí. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou. A gente está te ouvindo. Você quer abrir tua câmera? Eu vou abrir minha câmera, isso. Que não fica aparecendo eu na principal aí. Aí, beleza.
Então, o potencial no Brasil é que essa tecnologia, ela está vindo justamente aqui do Brasil, e a gente já tem a colaboração com o LACEN aqui do Paraná, e isso brevemente vai começar a ser utilizado no LACEN, e esse LACEN, ele já tem uma gama de estados muito grande, que ele abrange tanto o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Então, isso já é uma realidade. E é lógico que tem os nossos colaboradores lá fora que também já estão utilizando essa tecnologia. Ok. O nosso coordenador, Marlon, lá do Núcleo de Ensino à Distância da FIEP, ele está citando, ele achou muito legal, só admitir alguém aqui. Ele achou muito legal, ele gostaria de ouvir mais sobre a perspectiva que você citou sobre as bactérias e o paralelo que você fez com o corona. O quanto o estudo dessas tecnologias pode ajudar em possíveis e eventuais pandemias. Provavelmente teremos mais, né? Sim. Até a gente submeteu um projeto em parceria com o pessoal lá de Manaus, com o Covid, justamente para aplicar a tecnologia do Diagnoprot para auxiliar, como posso explicar de uma maneira simples, prover quem são os pacientes que são saudáveis e os que tendem a irem a óbito. E aí a gente conseguir selecionar esses dois grupos, dos pacientes que vão a óbito e dos que não vão a óbito. Então, isso vai auxiliar muito a equipe médica a realizar ter uma equipe médica mais disponibilizada no tratamento daquele paciente ou do outro que pode necessitar um pouco menos, pode-se dizer dessa forma. Então, essa é uma outra aplicação do Diagnoprot em COVID. E você considera que isso pode facilitar, acelerar futuramente uma resposta mais rápida para uma nova pandemia? Sim, com certeza, porque até mesmo o Diagnoprot, eu não mencionei, mas ele pode estar vinculado até mesmo com a entrada de outros micro-organismos no país. Então, uma vez que a gente tem essas bibliotecas, que a gente sabe quais são esses micro-organismos, a entrada de um novo micro-organismo no país, a gente já sabe que ele seria algo novo, uma vez que a gente teria uma rede de colaboração com os hospitais, né, de referência, porque ele já aponta que seria algo novo. Muito bom. O Paulo está perguntando se pode ser utilizado em estudos de COVID. Então, exatamente, conforme eu mencionei, a gente já tem projetos submetidos aí para justamente trabalhar nessa linha para COVID-19. Para auxiliar a equipe médica no tratamento mais específico ou mais especializados para um determinado paciente. Excelente. A nossa coordenadora lá do Polo de Toledo, ela está perguntando, essa nova tecnologia também se aplica a alimentos ou tem limitações? Não, patógenos em alimentos? Isso é uma outra grande área que ele pode ser aplicado também, ainda mais com a indústria alimentícia aí no Brasil, na detecção desses micro-organismos, né? Então, conforme eu mencionei, a técnica comercial utilizada, ela sofre algumas limitações quando se tem um proteoma de algumas bactérias similares, como é o caso Salmonella, Shigella e E. coli. E a nossa solução não sofre dessa limitação, nós conseguimos diferenciar cada um desses micro-organismos. Ok, Marlon, bom que está chegando pergunta aqui e a gente fica feliz, que é quando o pessoal participa, né? O Gilmar está perguntando, boa noite, projeto Sirius brasileiro entra nessa situação? O projeto... Sirius. O projeto Sirius... O Gilmar. o acelerador de partículas?
Sim, Qual projeto esse, Gilmar, por favor? Vamos perguntar ao Gilmar. eu acho que é o novo acelerador lá de Campinas, que ele está mencionando. A Patrícia pergunta, isso pode facilitar a descoberta de uma vacina para o Covid? Para uma vacina do Covid, eu acho um pouco difícil, porque a gente só tem... a gente ensina a inteligência artificial... então, vamos pegar dois grupos, né? O paciente que não tem Covid e o paciente que tem coronavírus. A gente só consegue separar. Agora, na aplicação de vacina, é um outro ramo para o desenvolvimento disso. Isso auxilia em uma fase anterior, né? Certo, o Gilmar fala, o Sirius acelerador de partículas. Não, isso... qual foi a pergunta dele? O projeto Sirius... O projeto Sirius brasileiro entra nessa situação? Qual situação? Nessa situação que você citou hoje. Ele fala o Sirius, o acelerador de partículas. Acho que são projetos distintos, né? São projetos bem... uma coisa não tem a ver com a outra. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que eu tinha uma pergunta que eu não respondi, que era o paralelo que eu fiz das bactérias resistentes com o coronavírus, né? Foi a pergunta do Diego, ele falou que achou muito legal, que ele gostaria de ouvir mais sobre a perspectiva que você citou sobre as bactérias e o paralelo que você fez com o corona. É só para trazer para a gente uma realidade de que existem muitas outras coisas, muitos outros patógenos que matam mais do que o corona, então, e que a gente tem que colocar isso como um grande problema de saúde pública, e vem crescendo isso enormemente. E o despontar dessa... começou a ter uma atenção mais especial com bactérias resistentes, quando um economista fez esse estudo de que a bactéria vai matar mais vai levar a óbito muito mais do que câncer, por exemplo. Então, isso é um grande problema de saúde pública que ele vem crescendo cada vez mais. Isso aí reforça, né, cada vez mais a importância do investimento, né, do investimento sempre, né, nessas pesquisas. Né? E o investimento projetado para isso vão ser de 100 trilhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro sendo investido. Tem mais uma pergunta. Essa tecnologia será acessível a toda a rede hospitalar, economicamente? Uhum. A nossa motivação é que ela seja utilizada em toda a rede hospitalar, até porque um dos nossos parceiros é um hospital, e o LACEN, porque todas as análises para serem feitas, pelo menos na região sul, vai tudo para o LACEN, do Sistema Único de Saúde. E então isso já abrange a maioria dos hospitais. Isso é lógico que é os maiores hospitais, os hospitais de referência que mandam a amostra para lá para realizar esse diagnóstico, né? E a gente gostaria que todo hospital tivesse um espectrômetro de massa para fazer a análise dele independentemente. Porque lá fora, né, por exemplo, em Paris, eles já possuem, os hospitais, a maioria dos hospitais já possui esses espectrômetros. Então, adaptar a nossa ferramenta para eles assim, é relativamente fácil para que eles possam utilizar. A Júlia está perguntando, essa catalogação das bactérias e a criação de uma biblioteca para uma identificação tem um horizonte próximo para a implantação dessa ação? Por exemplo, a implantação nas fronteiras dos países já é possível? Como que você vê que isso se daria na prática?
Tá. O catálogo dessas bactérias, então a gente já tem muito dado público relacionado às bactérias. Então, a gente pode utilizar esses dados públicos para a geração dessas bibliotecas para auxiliar a inteligência artificial a diagnosticar essas novas bactérias. Então, por exemplo, até mesmo em fronteira, né, da transferência. Então, a gente já conseguiria criar essa coleção de espectros dessas diferentes cepas que cruzam aquela fronteira, e caso adentrasse alguma nova cepa, a gente já conseguiria diferenciar, já poderia falar, ó, essa bactéria aqui é uma nova bactéria que está entrando no nosso país, né? Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar a gravação. O Paulo pergunta o que é mais rápido, sequenciamento ou essa técnica que você citou, Marlon? A nossa técnica, o sequenciamento, ele leva um grande tempo ainda por mais que venham sendo desenvolvidos o sequenciamento, eles são rápidos. Sequenciamento, esta técnica. Vi aqui. Para o diagnóstico, né? Então, o sequenciamento é relativamente rápido, mas ele sofre muitas limitações, como que nem eu havia mencionado dessas modificações que ocorrem nas proteínas. E então os nossos protocolos, eles já estão sendo otimizados para serem muito rápidos. Então, assim, em torno de 24 horas, a gente já pretende dar o diagnóstico final pro paciente, né? Então, essa competição em relação a tempo, a gente, através dos nossos protocolos otimizados, a gente já consegue passar essa barreira. Ok, o Carlos está te dando uns parabéns aí pelo trabalho, pela tua carreira. Obrigado. Veio mais um ali. Você consegue ver as perguntas? Agora eu vi aqui. Consegue? Entendi. Não adianta usar o sequenciamento porque não vai pegar as bactérias resistentes por causa das modificações ao nível proteico, é isso? Exato. Então, o fato de não ter... as modificações estarem relacionadas à proteína, o sequenciamento de DNA não vai conseguir identificar essas mutações. E através da nossa inteligência artificial, ela consegue identificar essas características dessas modificações que é ao nível proteico. Até mesmo o fato, como eu havia mencionado, a Escherichia coli, a Shigella e a Salmonella teriam um proteoma muito próximos, as bactérias em si, a resistente e a não resistente, elas também são muito, muito similares. Então, essas características específicas de cada uma delas é possível através da inteligência artificial. Ela consegue aprender quais são essas modificações. Tá certo, Marlon. Então, olha, muito obrigado, tá? A gente te agradece muito mesmo aí pela tua participação, pelo seu tempo. Agradeça aí, por favor, os seus orientadores, a tua disponibilidade, tá? Uhum. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí para você. Obrigado por você abrir essa porta para a gente poder estar divulgando, né, o que a gente está desenvolvendo aí, e são tecnologias de ponta. Então, nem tudo vem de fora. A gente aqui no Brasil está desenvolvendo coisas muito melhores do que lá fora já foi desenvolvido ou está em desenvolvimento. Tá certo. Tá bom, eu acho que é isso. Então, boa noite a todos. Boa. Eu vou encerrar a gravação. Um abraço aí para todos. Obrigado, Marlon. Obrigado. Tchau, tchau. Qualquer coisa a gente está à disposição. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.